Você provavelmente não educa, não cria os seus filhos sozinho. É bastante comum que outras pessoas se envolvam nesse processo e nos auxiliem nesse desenvolvimento das crianças. E hoje esse é o assunto desse vídeo. A forma como nos relacionamos com as outras pessoas que nos ajudam nestas tarefas. Normalmente, essas relações elas envolvem mais de um adulto. E nem sempre a gente está falando aqui de relações afetivas, e daqui a pouquinho eu te esclareço isso. Mas essas relações que envolvem mais de um adulto, mesmo que estejam espelhadas, não necessariamente refletem a mesma verdade, porque na realidade, talvez esse outro adulto que esteja junto com você, educando e criando essa criança, não esteja na mesma página, não tenha as mesmas crenças, não teve a mesma história que você. E talvez nesse momento isso se reflita na educação do seu filho e em pequenos conflitos diários que podem sim atrapalhar a rotina familiar e pode minar muitas das relações. Que tipo de aprendizado fica para as crianças quando essas relações entre os adultos está confusa? O que será que deu na Rita hoje? Olha só o jeito que tá esse nosso flip hoje. É sobre a forma como os adultos se relacionam que a gente vai conversar aqui hoje. E não só conversar, a gente vai desenhar para entender como é que a gente pode melhorar essas relações, como é que a gente pode otimizar e ajudar as crianças, ajudar a nossa rotina, ajudar a nossa família a ter mais leveza e mais qualidade de vida. A primeira forma de relação é a forma mais habitual possível. É quando a criança tem dois adultos responsáveis por ela. Seja casado, não seja casado, tem uma relação afetiva envolvida ou não, essa criança tem dois responsáveis adultos. Essa situação é uma situação onde a gente tem uma relação horizontal, uma relação onde mais do que nunca o diálogo é uma peça-chave, é uma peça fundamental, seja para que ambos decidam as coisas ou para que um delegue para o outro, não, esse setor é com você, não, eu vou cuidar dessa parte. Então, a partir do momento que está delegado, não precisa necessariamente haver o diálogo posterior, porque esse combinado já existiu. Mas não é sobre essa situação que a gente vai conversar mais a fundo hoje. A segunda forma de relação, ela tá aqui. É quando essa criança tem um adulto ou dois adultos responsáveis e o apoio, ele acontece da seguinte forma, através da terceirização, com funcionários, com babá, enfim, com cuidadores, é quando a gente tem uma relação profissional. Se por algum acaso tem dois adultos responsáveis, vale as mesmas questões anteriores, só que agora a gente tem uma hierarquia definida pelas relações profissionais através de remuneração que esses cuidadores ou essa babá, enfim, o staff que ajuda essa família tem. Aqui fica muito fácil porque um adulto ou ambos decidem e eles simplesmente repassam essas normas às pessoas que são contratadas, são remuneradas para cumprir esse combinado. Então aqui a relação fica bem estabelecida, é uma relação clara. Mas também não é sobre essa relação que a gente vai conversar mais a fundo hoje. Existe uma outra forma de relação que acontece quando vários adultos participam da educação e da criação desta criança. E a gente tem relações assim, ó. Isso é o que a gente chama de rede de apoio. E aí as relações elas já não estão mais claras. Mas Rita, o que é uma rede de apoio?
Uma rede de apoio é quando a gente tem vários adultos participando da educação dessa criança. Rita, me dá exemplo disso porque eu tô confusa. É quando a gente tem uma mãe que mora junto com a avó da criança e elas cuidam junto com o vô, ou tem uma tia, ou então o casal mora junto na casa da sogra e a sogra ajuda a cuidar. É quando existem vários adultos que são responsáveis por essa criança e igualmente criam essa criança. É claro que o pai e a mãe têm a última palavra, mas no dia a dia às vezes isso fica um pouco confuso, porque como não existe uma relação hierárquica remunerada, muitas vezes isso gera confusão, isso gera conflito e se torna muito difícil lidar com isso na rotina do dia a dia. E é sobre exatamente essas relações que a gente vai conversar hoje e eu tenho algumas dicas para te dar, para te ajudar a clarear essas relações, fazer com que elas fluam de forma mais leve e com mais qualidade. Dica número 1. Não existe somente um caminho, não existe somente uma forma de fazer as coisas e não necessariamente o seu jeito é o único jeito certo. É possível resolver uma só situação de N maneiras, sem que nenhuma delas esteja errada. Então pense nesse conceito. Não existe um só caminho. Isso nos leva à dica 2, porque maneiras diferentes de resolver são estímulos diferentes e isso aumenta nas crianças a biblioteca emocional delas, aumenta o vocabulário de soluções, de modos operacionais que ela tem de lidar com as diversas situações. Então não necessariamente é uma interferência, mas sim pode ser um recurso. A próxima dica tem a ver com o conteúdo emocional dessas relações. Elas justamente formam esta rede de apoio porque existe uma relação de afeto aqui. A relação deixa de ser remuneração e passa a ser uma relação afetiva. E isso pode sim contribuir para um desenvolvimento absolutamente saudável dessa criança. Mas observe, o ambiente ele tem que ser avaliado caso a caso. Eu estou aqui generalizando a situação da rede de apoio. E isso nos leva à dica 4, que é avaliar dentro das situações do dia a dia se o que está acontecendo é um recurso ou é uma interferência. Se você percebe que existem mais recursos do que interferências, opa, de repente é hora de relevar algumas questões ou sentar e conversar com esta pessoa para que essa situação se mantenha. Se você percebe que existe muito mais interferência do que recurso, eu gostaria que você, com clareza, avaliasse se essa é realmente a sua única solução, se essa é realmente a única saída que você encontra para o manejo do desenvolvimento dessa criança. Porque muitas vezes a gente está acomodada. E não tem nada de errado com isso, mas perceba com clareza para poder decidir se você fica ou se você sai dessa rede de apoio. Mas Rita, se eu vi que existe muita interferência, eu preciso necessariamente sair dessa rede de apoio? Não. A gente pode chegar aí à dica número 5, que é o desacordo. Como assim? Desacordar produtivamente. Rita, o que é isso, pelo amor de Deus? Agora não entendi mais nada. É o seguinte, muito se discute ao longo da vida com muitas pessoas, mas poucas dessas discussões são produtivas. Poucas vezes que a gente não concorda com outra pessoa, isso se torna uma coisa positiva, produtiva, que traga resultado, que traga valor. Na maioria das vezes, fica somente no âmbito da briga, da discussão, do desacordo, mas não leva a lugar nenhum.
E é por isso que eu te lanço essa grande dica que pode te ajudar sim, desacordar produtivamente. Do que estamos falando exatamente? A maior parte das pessoas que tem algum conflito de ideias, de crença, de qualquer coisa, tende a fazer a discussão relacionada à identidade. Por exemplo, se aqui a gente tem Maria e João e eles não estão concordando num determinado ponto da criação do filho deles. A tendência deles é que eles não discutam sobre a criação do filho. Eles vão discutir sobre Maria e João. Eles vão dizer assim, ó, Maria, você sempre faz assim. E a Maria vai responder, não, João, é você que faz assim. E eles vão ficar nessa discussão de Maria e João e não necessariamente sobre a ideia que eles deveriam discutir. Então, geralmente, quando a gente não está concordando, a gente está em desacordo, as discussões não são sobre a ideia em si, são sobre as pessoas que estão envolvidas. E isso não é produtivo, isso não traz resultado. Numa rede de apoio, então isso fica mais confuso. Se por algum acaso uma mãe mora com a sua sogra e elas não concordam com alguma coisa, o que acontece? Aquela nora vai falar daquela sogra, aquela sogra vai falar daquela nora. Num ambiente relativamente bom, elas falam uma para outra, mas em outros ambientes elas vão falar mal uma da outra para terceiros e isso vai começar a pesar na rotina, isso vai ficar cada vez mais difícil. Então, no caso de muita interferência, desacordar produtivamente é fundamental para que essa rede de apoio funcione. Como que eu vou fazer isso na prática, Rita? O negócio é o seguinte, sentar num campo neutro é numa mesa, que todo mundo tenha clareza que naquele momento vai se falar sobre 2 pontos. Tal é o assunto. E é sobre isso que nós vamos conversar. Cada vez que surgir uma provocação ou que esse desacordo sair da ideia e for para uma das pessoas, você com clareza, agora que você tem esse conhecimento, traga de volta com calma, com tranquilidade. Você diga, João, não estamos falando de mim nem de você, estamos falando de tal ideia. E puxa de volta a conversa para aquilo que realmente é importante. Porque no meio dessa rede de apoio existem uma ou mais crianças que precisam e merecem essa clareza e essas discussões saudáveis dos adultos que compõem essa rede de apoio. Isso que eu estou te apresentando pode ser uma coisa muito simples a partir do momento que isso vira hábito. Então tome para si essas 5 dicas. Não existe um único caminho, mas estímulos pode ser bom. Essa criança está inserida em relações afetivas. Avalie com clareza o que é recurso e o que é interferência. Na presença de muita interferência, produza, sim, desacordos que possam ser positivos e possam ajudar a melhorar a rotina da sua família. Porque isso é educação, isso é qualidade de vida e isso é rotina familiar inclusiva. E é sobre isso que a gente conversa sempre aqui no canal. Gostou do conteúdo? Então te inscreve aqui no canal, ativa as notificações para ser avisado e deixa o seu like. E por que não? Compartilhe com outras mães que você sabe que vivem uma situação dessas e que esse conteúdo pode ajudar. Conto com você para isso. Te espero no próximo vídeo.